Graças e paz, irmãos. Glória a Deus, mais um culto, nós estamos reunidos em torno do poderoso Espírito Santo, junto com nossos irmãos, apenas desfrutando de uma prévia que é o que nós iremos experimentar nos céus eternamente. Amém? Amém. Então, o pastor já orou. Então, vamos passar para a meditação da palavra esta noite. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Marcos. Marcos capítulo 2, uma passagem extremamente conhecida por nós. Estamos familiarizados com ela, conhecemos de cor, né, tudo o que está acontecendo aqui, mas ainda a palavra de Deus ela tem tesouros que nenhum homem vai poder encontrá-los ou gastá-los todas as vezes que lê. Então, essa passagem ainda tem muito a nos falar e que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações essa noite através dessa passagem. Amém? Marcos 2, dos versos 1 até o verso 12, diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônicos, glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Amém? Que mais uma vez nós testemunhamos, né, o poder do nosso Senhor Jesus Cristo ali operando um milagre, né, 2 milagres, como nós vamos ver aqui no decorrer, na vida daquele homem, né, e diante daquelas pessoas. Mais uma vez, né, o Senhor demonstra todo o seu poder ali. E aqui um contexto, né, para os irmãos. No fim do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, né, somos informados que Jesus percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas, expulsando demônios. E aqui no capítulo 2 de Marcos, nós vemos que Jesus retorna para Cafarnaum, né, o local onde ele ali escolheu como sede, né, digamos, uma base para o seu ministério, em um lugar onde ele também estava habitando, né? É o que diz lá em Mateus 4,13. Os irmãos podem conferir depois, né? E essa casa onde Jesus estava, onde estava reunida muitas pessoas, os estudiosos dizem, né, que ali era provavelmente a casa de Pedro, né, do apóstolo Pedro. E ali naquele lugar Jesus escolhe para se instalar, viver, né, um local mais próximo, né, ali já dos meios comerciais, ali próximo de Jerusalém. E Jesus em Cafarnaum, ele escolhe esse lugar para habitar. E é interessante, né, que no capítulo anterior, Jesus cura um leproso, e ele pede para que o leproso não falasse às multidões o que havia acontecido com ele, né, porque Jesus ainda nesse momento não queria trazer para si muitas atenções, né. Jesus disse para não fazer isto, mas mesmo assim o leproso sai a todos comunicando aquilo que havia acontecido com ele. E aqui, como vimos mais uma vez, né, Jesus, ao chegar naquela cidade, naquele vilarejo, as multidões apareciam naquele lugar para o ouvir,
para receber dele um milagre, para receber dele uma cura. Então, onde Jesus estava, a sua fama o precedia, né? A sua fama de milagreiro, de curandeiro, atraía diversas multidões, né? E nessa ocasião aqui, a Bíblia nos conta que não havia lugar nem junto à porta, né? De tanta gente que havia ali junto a Jesus, próximo dele. E Jesus vendo, né, que aquelas pessoas estavam ali apenas pelas curas, interessadas nos milagres, interessado naquilo que Jesus podia fazer por eles, Jesus não começa, né, pelas curas ou pelos milagres. Jesus ele começa pregando o evangelho, né, comunicando as boas novas de salvação e do evangelho, né, pois essa era a missão de Jesus aqui na terra. Esta era a missão que ele tinha aqui neste mundo. É o que nós podemos confirmar, né, lá em Marcos 1:38. Diz assim, um pouquinho antes, Marcos 1:38. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, para que lá também eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então, a missão primordial de Jesus aqui no mundo, quando ele veio ao mundo, foi pregar o evangelho, foi pregar a mensagem das boas novas, né? Ele não estava interessado apenas em ser um curandeiro, um milagreiro, resolvendo os problemas passageiros da humanidade, mas a sua missão primordial foi anunciar o evangelho de arrependimento, de vida eterna, de boas novas, e foi isso que ele fez naquela cidade de Cafarnaum. Ele anunciou o evangelho e também fez muitos milagres, também fez muitos sinais naquele lugar, como comprovação, né, da sua mensagem de boas novas. Pois a mensagem real do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é a única coisa que pode transformar a vida do homem, é a única coisa que pode transformar a vida das pessoas. O evangelho, quando pregado, ele pode trazer liberdade ao cativo, ele pode trazer vida aos mortos. O evangelho, quando ele é pregado, o orgulho, a ira, a inveja, toda a malícia, elas encontram o seu túmulo, elas são mortas. É no evangelho que há a restauração de paz. É no evangelho que as famílias encontram paz, as famílias divididas encontram paz. É na pregação do evangelho que essas guerras, né, do mundo que está acontecendo encontrariam sua paz, se todos crescem em Jesus Cristo. É no evangelho que as nossas famílias em guerras encontram paz. É quando a pregação do evangelho é feita que as pessoas encontram paz. É no evangelho que nós somos unidos a Cristo e encontramos paz para as nossas vidas. Não é nenhuma estratégia de homens, não é nenhuma técnica inventada por homens, mas o evangelho de Cristo Jesus que transforma as nossas vidas. E onde esse evangelho é pregado e crido nos corações, pela fé, as guerras são finalizadas, as divisões são desfeitas, né? E a mensagem da reconciliação é pregada e confirmada nas nossas vidas. Amém? Então, como podemos ver, né, Cafarnaum, por ter o próprio Filho de Deus ali, ela foi beneficiada, né, com diversos privilégios, né? Jesus exerceu o seu privilégio o seu ministério naquela cidade. Jesus realizou milagres. Jesus pregou para aqueles habitantes ali. No entanto, esse vilarejo, e as pessoas daquele vilarejo não desfrutaram e não souberam usar de todos aqueles privilégios que eles tiveram, né? Mesmo tendo acesso a grandes privilégios que o Senhor tinha concedido a eles, eles não fizeram bom uso desses privilégios. Nenhum outro vilarejo da Palestina, né? Nem Nazaré, nem Jerusalém, nem aquelas cidades vizinhas ali, desfrutou de tantos privilégios como os habitantes daquele lugar. Entretanto, né, nada do que Jesus fez ali pôde transformar os corações daqueles homens. Embora alguns apóstolos saíram de lá, né, alguns apóstolos, na sua maioria eram todos judeus, né, ainda assim, muitos não creram em Jesus, por mais que eles tiveram tantos privilégios. Como nós vimos na passagem aqui, né, multidões se ajuntavam para ouvir Jesus, ficavam admiradas em ver e receber aqueles milagres,
mas isso não converteu os seus corações. Eles viveram sobre a luz do sol da justiça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas ainda assim os seus corações permaneceram na completa escuridão. E talvez, receberam a mais dura condenação do nosso Senhor Jesus Cristo para uma cidade inteira, que nós podemos ver lá em Mateus 11, 23 ao 24. Mateus 11, 23 ao 24, vai dizer assim: E você, Cafarnaum? Aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo a respeito de Cafarnaum. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Que dura sentença, o nosso Senhor Jesus Cristo proferiu contra aquela cidade. Jesus, em sua sabedoria e sua onisciência, ele diz que se os milagres que fossem feitos em Sodoma, aquele povo teria sido salvo, aquele povo teria sido, toda aquela cidade teria sido arrependida e não teria sido destruída pelo fogo, como nós conhecemos a história, que Sodoma e Gomorra foi destruída pelo fogo por causa dos seus pecados. Mas Jesus diz, se os milagres que fossem feitos em Cafarnaum fossem feitos em Sodoma, aquela cidade teria se arrependido. Para nós vermos, o tamanho do perigo, que é estar envolvidos, e ver milagres constantemente, desfrutar de privilégios constantemente e não fazer bom uso deles. Nós acreditamos, que se as pessoas vissem milagres, vissem mortos ressuscitando, vissem cegos sendo curados, as doenças sendo saradas, as pessoas se converteriam. Mas Cafarnaum, aquela cidade, é a prova de que isso não é verdade. Cafarnaum nos mostra que as pessoas podem ver tudo isso e ainda assim morrerem em seus pecados, Imaginamos que se o evangelho for pregado, as pessoas automaticamente irão crer, Mas isso também não é verdade, porque há na mente de cada pessoa, de cada pecador sem Deus, uma inimizade contra Deus. E essa inimizade é quebrada apenas pelo poder do Espírito Santo. E os habitantes de Cafarnaum, ouviram o evangelho direto da boca do nosso Senhor Jesus Cristo e ainda assim, eles permaneceram mortos em seus pecados. E há para nós, aqui um grande alerta e um aviso por causa dessa cidade, que nós podemos desfrutar, de constantes milagres da parte do nosso Deus e ainda assim estar distante dele. E você pode dizer, que milagre nós podemos desfrutar? Não estamos vendo mortos sendo ressuscitados, não estamos vendo cegos sendo curados ou paralíticos voltando a andar, mas Deus todos os dias nos dá o milagre da vida, nos dá o milagre do ar, nos dá o milagre do sol nascer sobre nós, nos dá o milagre da vida, mulheres podendo gerar filhos, famílias sendo constituídas, nos dá o milagre do nosso solo que nós pisamos todos os dias de produzir o nosso alimento. Então nós estamos cercados de milagres da parte do nosso Deus todos os dias. E isso pode ser tão bom para nós como também prejudicial, porque se isso não nos levar a viver uma vida de gratidão, de serviço e de amor por Deus, isso certamente se tornará para nós uma pedra de tropeço, como foi para a cidade de Cafarnaum. Então, temos esses benefícios materiais, esses benefícios visíveis, que podemos observar, e também temos os benefícios espirituais, Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu o seu Filho, Deus nos deu o seu Espírito Santo. Nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Nós temos uma igreja, irmãos santos, que nós podemos recorrer no dia das dificuldades, Nós temos um pastor que prega a palavra, irmãos fiéis, que servem ao Senhor. E se tudo isso não nos levar a viver uma vida que agrade a Deus, certamente nós seremos contados, com os habitantes de Cafarnaum, porque não experimentaram do evangelho que salva, do evangelho que transforma, e não experimentaram da maneira verdadeira os privilégios que Deus nos tem dado. Então,
o mesmo evangelho, né, que para nós que somos salvos é o perfume de vida, é um perfume agradável a Deus, é também odor de morte para os outros. É verdadeira, né, a frase que diz que o mesmo sol que amolece a cera também endurece a argila. Devemos estar muito atentos, né, aos nossos corações, pois nada é tão perigoso que ouvir constantemente o evangelho, estar envolvido com coisas de Deus e não ter o coração convertido a Deus. É um perigo, pois podemos estar servindo ao mundo e ao pecado enquanto nos enganamos servindo a Deus. E é por isso que nós devemos pedir, né, constantemente que Deus nos livre da dureza do nosso coração. Amém? Essa semana, né, eu comprei um livro, né, tinha lá umas 500 páginas, e é um livro que eu queria bastante. Eu falei, nossa, Deus, obrigado por ter esse livro, né? Aí, no mesmo instante, veio na minha mente, né, se esse livro que eu comprei não me levar a viver mais para a glória de Deus, vai ser uma pedra de tropeço, né? Vai ser uma sentença contra mim, né? Então, nós devemos, todos os dias, né, usar da palavra, usar daquilo que Deus tem nos dado para viver uma vida que o agrade, viver uma vida que glorifique o nome dele aqui neste mundo. Amém? E, em segundo lugar, né, o que podemos observar aqui neste texto é que grandes bênçãos, né, podem vir das aflições da vida. Nós somos informados, né, que este paralítico foi levado até a presença de Jesus por 4 bondosos amigos que, de maneira engenhosa, né, bolaram ali um plano para descer aquele homem até a frente de Jesus, né, porque a porta estava tomada de gente, era impossível ultrapassar. Então, eles bolam um plano e colocam aquele paralítico diante de Jesus. E o paralítico obteve aquilo que buscava, né? O grande médico dos médicos, né, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deu o alívio imediato àquela alma moribunda, né? E o mais interessante, que Jesus não diz, né, imediatamente, levanta e anda para aquele paralítico, né? E era o que todos ali estavam esperando que ele falasse, né? E até nós, quando nós lemos o relato, a primeira coisa que nós esperamos é que Jesus diga, filho, levanta e anda. Mas Jesus não diz, né? A primeira coisa que Jesus diz, e está aí no verso, no finalzinho do verso 5, diz assim, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus olha para ele e diz, filho, Deus não está irado nem zangado com você. Os seus pecados estão perdoados, está tudo bem. A cultura judaica naquela época, né, e até hoje as pessoas acreditam que se determinada pessoa está com uma doença, está sendo afligido, está passando por alguma doença física no seu corpo, é porque Deus está irado com ela e está a castigando, né? Naquela época as pessoas acreditavam que doenças físicas eram punição de Deus, né? Tem aquela passagem, né, onde os discípulos olham para um cego e dizem, Senhor, quem pecou para que ele nascesse assim? Seus pais ou seus avós, né? E Jesus, porque eles tinham essa consciência, né, de que se a pessoa era enferma, Deus estava irado com ela, né, por causa dos seus pecados. Aí Jesus diz, nem ele nem os seus pais, mas isso aconteceu para a glória de Deus. Então aqui, né, então essa era a cultura daquela época, né? Eles acreditavam que uma doença física era a ira de Deus contra as pessoas. Então, nós devemos nos perguntar, né, por que Jesus primeiro diz sobre pecado, né, aquele homem paralítico? Ele estava ali, né, querendo ser curado, querendo andar, querendo viver uma vida normal, sem se depender de ninguém, sem depender do auxílio de ninguém, né? Nós podemos até nos alegrar pela bondade daqueles 4 homens que os levou até Jesus, mas para aquele paralítico certamente, né, era constrangedor viver uma vida de dependência constante. Mas Jesus não diz, né, levanta e anda primeiramente, mas Jesus fala, filho, os teus pecados estão perdoados, porque o pecado é a maior necessidade do homem. Nós podemos achar que é uma cura, nós podemos achar que é a prosperidade, a falta de emprego, a falta disso ou daquilo, mas a única necessidade que o homem tem é de ter os seus pecados perdoados, porque é os pecados que fazem separação entre Deus e o homem.
E Jesus, ao dizer, né, isso àquele homem, foi como falar a um garoto na escuridão. O terror de Deus e o afastamento de Deus desapareceu completamente do seu coração. E esse único ato foi suficiente para curar completamente, ainda que de maneira espiritual. E se Jesus tivesse dito apenas isso: filho, os seus pecados estavam perdoados, seria suficiente? O que vocês acham? Seria o bastante para aquele homem? Será que não? Será que sim? Será que faltava alguma coisa? Né? A gente pode achar, né? Não, faltava a cura, né? Mas será que realmente ele precisava apenas da cura? Mas Jesus, quando olhou para aquele homem, ele não quis resolver o problema da paralisia imediatamente. Mas Jesus quis resolver o seu problema mais profundo, que era a sua separação eterna com Deus. Jesus foi no cerne do problema. Jesus foi no X da questão, né, como podemos dizer. Se Jesus apenas cura aquele homem se levanta, ele caminha a sua vida e vai direto para o inferno. Se Jesus não perdoar os pecados do homem, a sua dívida ainda está escrita, porque ele não teve o seu pecado perdoado. Mas, no entanto, né, porque Jesus foi naquilo que era mais importante, em todas as questões dos homens, aquele paralítico teve os seus pecados perdoados. Então, o maior milagre foi feito ali. Não foi a cura, né, propriamente dita, porque a cura pode vir, né, e ainda assim nós estarmos debaixo da sentença. Mon Heraldo, né, sempre menciona os 10 leprosos, que 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer e só um recebeu o perdão e a salvação. Então, aqueles 9 foram curados, mas ainda continuaram com o peso do seu pecado. Se considerarmos apenas a cura pela cura, seremos novamente como os habitantes de Cafarnaum, que nunca teve o seu problema principal resolvido. Eles procuravam Jesus apenas para os seus alívios imediatos, mas nunca para a questão necessária, que é a separação entre Deus e o homem. E este perdão, né, ele pode vir sim, né, com a cura exterior. Deus, ao perdoar os nossos pecados, ele também é poderoso para curar as nossas enfermidades, as nossas misérias, mas nós não podemos achar que, se estamos passando por alguma dificuldade física ou financeira, que nós não fomos perdoados e não fomos aceitos por nosso Deus. As coisas ainda podem estar muito ruins deste lado da eternidade, mas isso não significa que ela ficará ruim eternamente, né? Nós receberemos o bem eterno da parte de Deus para aqueles que creem. Amém? E foi isso que Jesus disse para aquele homem, né? Filho, Deus não está zangado com você. Volte para a sua casa. Eu paguei a dívida do seu pecado. Jesus, ele é poderoso para perdoar pecados porque ele pagou a dívida toda. Bem, mas como nós dissemos, né? Como aquela aflição resultou numa bênção eterna para aquele paralítico, que é o ponto que gostaria de frisar com os irmãos neste momento. Se aquele homem, primeiramente, não temos dúvida, né, que esse homem, ele não voltou para a sua casa grato a Deus, glorificando a Deus. Não temos dúvida que aquele homem, ao ser curado, a partir daquele momento, ele não viveu uma vida de gratidão a Deus, e também foi salvo, né? Se não fosse pela paralisia, ele teria vivido a sua vida de maneira costumeira, né? Provavelmente fazendo as suas obrigações, cuidando ali do seu trabalho, cuidando ali das suas ovelhas, se ele fosse um pastor, né? Não sabemos, cuidando dos seus negócios, enfim. Se não fosse a paralisia, ele teria vivido uma vida normal e costumeira e teria perecido em seus pecados. Mas foi por causa daquela aflição, foi por causa daquela dor e daquele sofrimento que ele conviveu por muitos anos, ele pôde receber o perdão dos seus pecados e a cura. Aquele mal que este homem conviveu por muitos anos foi o começo para a sua vida eterna. Amém? E aqui nós podemos confirmar mais uma vez, né, o que Paulo nos diz lá em Romanos 8, 28 e 29, né, um texto extremamente conhecido. Nós mencionamos ontem na jornada de oração. E em Romanos 8,
Romanos 8, 28, né? Vai dizer assim para nós: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que os amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Glória a Deus. Todas as coisas contribuem para o propósito daqueles que amam a Deus, né? E quantos cristãos podem confirmar isso, que ao longo das suas vidas, ao longo dos seus anos, ao longo das aflições que passaram, eles foram aperfeiçoados na fé, se tornaram perseverantes na caminhada cristã, foram provados pelo fogo da adversidade e ainda assim se permaneceram fiéis diante do Senhor. Quantos cristãos, né, em suportar a perda de entes queridos, foram consolados pelo Espírito Santo. Quantos cristãos que, ao passar pela enfermidade, essa enfermidade os levou para mais próximo dos médicos, ensinando-lhe a orar, a ser mais fiel, a ser levado a confiar mais em Deus. Então, aflições que essa vida nos reserva, elas têm o poder de nos dar um bem maior, que é um relacionamento mais profundo com o nosso Deus. Foi o que Paulo nos diz aqui em Romanos 8, 28, que todas as coisas, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? E muitos usam, né, apenas o comecinho desse verso, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem, né, e para aí. Mas o verso, a Bíblia não está dizendo isso, né? A Bíblia diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aqui cabe a pergunta a todos nós: nós amamos a Deus? Você está no povo separado de Deus? Nós estamos neste povo que Deus elegeu e está formando e salvando deste mundo para viver uma vida eterna com Ele? Se sim, então todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Se sim, então todas as coisas irão contribuir para que nós sejamos aperfeiçoados. Todas as coisas irão contribuir para que nós sejamos formados à imagem de Cristo Jesus, o seu Filho. No entanto, né, se nós não amamos a Deus, se nós não vivemos e não fazemos parte deste povo, as coisas não estão contribuindo para o bem daqueles que não amam a Deus. Todas as coisas, né, estão contribuindo ao contrário, separando essas pessoas de Deus e levando elas para mais longe de Deus. É por isso que todos nós, aqueles que não foram reconciliados com Deus, aqueles que ainda estão distantes de Deus, devemos hoje, né, buscar se reconciliar com Ele, buscar a face dEle e voltar os nossos corações para Ele, pois esse é o tempo oportuno para a salvação. Amém? Para esse paralítico, né, sua aflição resultou em bênçãos eternas. E todos que das aflições receberam bênçãos para suas vidas podem se juntar com o salmista, lá em Salmos 119, 71, que diz: foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. A partir do momento que nós fomos aperfeiçoados pelo Senhor, provados por Ele, nós podemos ver que, como o salmista disse, foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Pois é na aflição que nós aprendemos mais sobre o Senhor, é nas aflições que nós o conhecemos mais, é nas aflições que nós somos aproximados deles e vivemos uma vida que o agrada e que está mais próximo dele. Amém? Então, sempre haverá, né, um motivo e uma sábia razão oculta aos nossos olhos temporais para cada aflição, para cada cruz que nós enfrentamos neste mundo. Não cabe a nós murmurarmos, não cabe a nós questionarmos, mas cabe a nós confiar num Deus sábio, num Pai de amor, num Pai que nos ama e que jamais dará uma cruz mais pesada daquela que nós podemos suportar. Que toda aflição, né, possa nos levar a conhecer mais deste Deus que quer nos aperfeiçoar para a vida eterna. Amém?
oremos para que nós sejamos capazes, né, de aprender essa lição, de que o sofrimento ele vai visar nos ensinar. Foi como o pastor Antônio Carlos pregou semana passada, né, em Romanos 5, do 3 ao 5, né, nós não vamos nos alongar, mas lá diz, né, que nos gloriamos nas tribulações, porque as tribulações produzem a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do seu Espírito Santo que Ele nos deu. Amém? Então, toda tribulação visa o seu aperfeiçoamento, visa o seu progresso na fé, para que o caráter de Cristo seja formado em você, formado em nós. Amém? Então, por fim, né, nós vemos também nesse texto a obra sacerdotal do nosso Cristo Jesus em perdoar os pecados dos homens. Novamente, o verso 5, Jesus diz a ele: Filho, os teus pecados estão perdoados. E ao dizer essas palavras, né, Jesus, ele tinha esse propósito de ser, né, revelar o sumo sacerdote perfeito e de também despertar a consciência dos fariseus que estavam ali, né? Quando Jesus diz isso, os fariseus que foram enviados para observar Jesus Cristo, saber o que ele estava ensinando ali, logo deduziram: esse homem está blasfemando, né? Porque somente Deus pode perdoar pecados. E Jesus, conhecendo a mente daqueles homens, conhecendo os seus corações, ele vai nos dizer lá no verso 10. Verso 8, irmãos. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados. Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Como foi dito, né, os judeus achavam que as doenças, que as enfermidades, era a ira de Deus contra as pessoas. Então, se aquela pessoa fosse curada da sua enfermidade, que essa pessoa convivia durante todo esse tempo, logo Deus não estava mais irado com ela. Então, Jesus, para provar que ele também tinha o poder de curar e de perdoar pecados, ele diz àquele paralítico: levante-se e ande, para mostrar que ele tem a autoridade, tanto para curar como para perdoar os pecados dos homens. Então Jesus cura este homem, né, para provar que ele possui este poder. E consideremos, né, quão grande deve ser a autoridade e o poder para perdoar os pecados dos homens, né? Quão grande autoridade tem o nosso Senhor Jesus Cristo de tirar da nossa mente a culpa, tirar de nossa mente o pecado dos nossos corações. Nenhum anjo, nenhum homem, nenhuma igreja, ninguém pode tirar a culpa da mente do coração do homem e colocar a paz. Nenhum homem, nenhuma igreja, nenhum papa pode dizer, né, às pessoas: os seus pecados estão perdoados. Mas somente Jesus Cristo pode dizer isso. E ao perdoar esses pecados, Jesus diz: Deus não está mais em guerra com você. Deus não está mais irado contra você. Os seus pecados estão perdoados. Nossos pecados, nossa consciência, ela exige um pagamento por essa dívida, né? Como toda justiça humana exige essas coisas. Da mesma forma, né? Da mesma forma que um crime que ocorre em nosso país, ele exige uma punição, ele exige uma sentença, uma justiça, assim também a santidade de Deus exige um pagamento, exige um sacrifício. Mas nenhum homem, né, tem o poder de pagar essa dívida. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nele nós temos esse sumo sacerdote perfeito que pode perdoar e nos dar a absolvição dos nossos pecados. Amém? Em Jesus Cristo nós temos um sumo sacerdote perfeito que pode perdoar os nossos pecados. É o que diz lá em Hebreus 4, do 15 ao 16.
Hebreus 4, do 15 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Em Jesus Cristo nós temos um sumo sacerdote perfeito. No Antigo Testamento, eles derramavam sangue e mais sangue de touros e bodes para aplacar os seus pecados, para aplacar a sua culpa, e isso não perdoava o pecado de ninguém, pois Hebreus 10:4 diz: pois é impossível que o sangue de touros e bode tire pecados. Mas no Novo Testamento, Jesus, ele não oferece sacrifícios de animais ou de bodes, mas ele oferece a si mesmo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é ele que perdoa o pecado da humanidade, como Hebreus nos confirma lá em 9:26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Jesus se ofereceu a si mesmo, tornando-se um sumo sacerdote perfeito, tornando-se aquele que está diante de Deus, intercedendo pelo homem. Jesus está hoje diante do Pai, intercedendo por todos nós, como sumo sacerdote, perdoando os nossos pecados. Jesus, com a nossa natureza humana, está diante de Deus, intercedendo por nós em nossa fraqueza. Por isso que nós podemos ir diante dele com os nossos pecados, suplicar o seu perdão e receber a sua graça no tempo oportuno. Amém? Jesus é o sumo sacerdote que está diante do Pai em nosso favor, com uma disposição graciosa, tanto na terra como no céu, para receber a todos que se achegam a ele sob o peso de suas enfermidades, sob o peso do seu pecado, sob o peso da sua miséria. Em Jesus, nós temos esse sumo sacerdote. Ele se compadece em nossas fraquezas. Não é quando nós estamos fortes, estamos se sentindo bem, se achando o maioral. Eu estou forte porque eu fiz o meu devocional, porque eu orei, porque eu jejuei. Não, Jesus se compadece nas nossas fraquezas. É quando nós somos fracos que somos fortes, diz o apóstolo Paulo. Porque é na fraqueza que o poder de Deus opera em nós. É na nossa fraqueza que o poder de Deus nos fortalece para vencer o pecado e este mundo. Amém? Em Cristo Jesus nós temos esse sumo sacerdote. E para concluir, nós precisamos nos perguntar se nós já conhecemos Cristo Jesus como sumo sacerdote. Nós já fomos a Ele e recebemos o seu perdão. Já apelamos a Ele e recebemos dele o perdão dos nossos pecados. Nós já nos achegamos a Ele com confiança ao trono da sua graça e recebemos o perdão da nossa culpa? É essa pergunta que nós precisamos nos fazer esta noite. Podemos, como foi dito, ter muitos privilégios, muitos benefícios, mas a única coisa é: os nossos pecados foram perdoados por Cristo Jesus. Deus não está mais irado contra mim ou contra nós. Podemos responder essa questão de maneira satisfatória se essa noite você ainda não foi até Jesus, pedindo perdão pelos seus pecados, reconhecendo quem você é e quem Ele é. Faça isso esta noite. Peça perdão ao Senhor, se arrependa, pois Ele está disposto e disponível a recebê-lo, a perdoar os seus pecados e dizer: filho, os teus pecados estão perdoados. Amém? Que o Espírito Santo possa aplicar aos nossos corações essa palavra, que possamos receber dele o perdão dos nossos pecados, a paz que excede todo entendimento, que possamos receber dele o Evangelho que cura
Perdão, irmãos. Eu briguei lá em cima, falei que não iria chorar, mas que possamos ir até o Senhor Jesus Cristo em humildade, reconhecendo quem nós somos e reconhecendo quem Ele é, reconhecendo que Ele está disponível para perdoar os nossos pecados, mudar a nossa história, restaurar a nossa vida e escrever um novo futuro, escrever uma nova história para todos nós, amém? Não há pecado nenhum, não há crime nenhum, não há nada que o nosso Senhor Jesus Cristo não possa perdoar, pois o seu sangue pagou os nossos pecados. E se você já foi até o Senhor Jesus Cristo, se você já recebeu dele o seu perdão, persevere, continue firme, constante nele, continue o amando e vivendo para a sua glória. Amém? Vamos orar e assim eu passo para o pastor ou o grupo de louvor fazer o pós-lúdio. Convido a vocês a colocar de pé e inclinar a sua cabeça e orar ao Senhor em seu coração, em seu íntimo, orando ao nosso Senhor Jesus Cristo, sumo sacerdote perfeito, poderoso para salvar e perdoar os pecados que nós cometemos. Jesus não espera que nós sejamos perfeitos o bastante, Jesus não espera que nós sejamos bons o bastante, mas no tempo oportuno Deus morreu pelo pecador. No tempo oportuno Deus morreu por todos os pecadores, e somente os pecadores que assim se reconhecem podem receber dele o seu perdão. Que com muita humildade, eu peço que assim você possa se reconhecer esta noite, sabendo que você precisa da sua graça, que você precisa do seu perdão, do perdão de Cristo, e receber, pois Jesus está disposto a lhe dar. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu perdão. Obrigado porque não havia bem nenhum em nós, Pai, para o Senhor nos dar o seu Filho. Mas o Senhor assim o enviou, o Senhor o fez em fraqueza, o Senhor o enviou, Deus, nesta carne, o Senhor o enviou, Senhor Deus, a este mundo mau. E tudo que Ele fez, Senhor Deus, foi para comprar para si um povo, Deus. Comprar para si um povo santo, puro, separado de todo o pecado e de todo o mal. O Senhor não entregou ouros, o Senhor não entregou prata, o Senhor não entregou, Deus, dinheiro, mas o Senhor entregou o seu próprio sangue para comprar, Deus, todos nós que cremos no Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Muito obrigado porque um dia fomos comprados e encontrados pelo Senhor, Deus. Obrigado porque nós ouvimos da tua doce voz, Filho, os seus pecados estão perdoados. Nós ouvimos, filha, os teus pecados estão perdoados. E Deus Pai não está mais irado contra nós. Deus Pai não está mais irado contra nós. Aquela ira que foi derramada na cruz sobre o teu Filho não está mais sobre nós, porque pelo poder do teu Santo Espírito nós recebemos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E se há alguém aqui esta noite, ó Pai, que não foi encontrado, Senhor Deus, pelo teu poder, que possa hoje, Senhor Deus, se arrepender, que o Senhor possa chamar pela tua poderosa voz, Senhor Deus, e trazê-lo para a tua mesa, Pai. A tua mesa, Senhor Deus, que está com lugares, Senhor Deus, e com vagas, esperando, Senhor Deus, os seus filhos e as suas filhas retornarem, Senhor Deus, para os teus caminhos, Pai. E que pelo teu Santo Espírito, Pai, o Senhor possa encontrar aqueles que ainda faltam, Pai. Para que a tua casa esteja cheia, para que a tua mesa do teu banquete esteja cheia, Pai. E para que todos nós possamos glorificar ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória, Pai. Esteja conosco esta semana, que possamos ir para essa semana com essa consciência de que o Senhor nos encontrou e agora, Senhor, nós devemos viver uma vida que glorifique o teu santo nome, Pai. Que agora que nós somos transformados por Ti, Deus, nós possamos ir para os nossos afazeres, Senhor Deus, com esta consciência de que nós somos filhos e filhas perdoados, Pai. E nós não vivamos mais, Senhor Deus, em busca daquilo que nos defina, das identidades falsas que este mundo, Senhor Deus, quer nos dar, mas que possamos descansar na identidade que somos filhos e filhas de Teus, Pai, perdoados, amados e santificados, Pai. E que as nossas vidas, Senhor Deus, possam glorificar o Teu santo nome.
No nome de Jesus que nós oramos. Amém.